Abençoados e abençoadas, amados irmãos, nós amamos cada um de vocês, porque nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Assim como Ele nos ama, nós amamos uns aos outros, porque fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Não somos mais do que ninguém, somos todos iguais. Fica aí o nosso abraço para cada um de vocês que estarão assistindo esse vídeo. Eu quero ler na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 12, que diz assim: quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Sob o tema, tire o foco dos líderes religiosos, carne. O cabeça é Cristo, Espírito. Esse é o tema da palavra que vamos trazer na tarde desta quinta-feira. Queridos, há uma preocupação muito grande nas instituições evangélicas, onde os membros, eles focam os seus líderes religiosos. Aonde os membros dessas instituições evangélicas, elas valorizam muito o homem. O homem é o foco da vida, na vida dessas pessoas. É o meu pastor, é o meu reverendo, é o meu apóstolo, é o meu evangelista, é o meu presbítero, e assim sucessivamente. Elas valorizam muito os títulos que esses homens têm. E esses homens passam a serem o centro da atenção para os membros dessas instituições. Então, elas estão sempre focadas neles. O tratamento a esses líderes religiosos em relação aos demais é diferenciado. As pessoas honram mais essas pessoas que elas têm como líderes religiosos do que o irmão, o seu irmão nesses lugares. E isso não tem sido diferente também na história universal. Nós encontramos na história universal diversos líderes religiosos. Eu falo líderes religiosos porque aqui nós estamos tratando de lideranças religiosas. Moisés foi, dentre muitos desses líderes religiosos, um líder para os judeus. Além de líder, Moisés era legislador e profeta. Ele, como profeta, ele recebia de Deus e transmitia ao povo, diferente do sacerdote que representava o povo diante de Deus. Foi-lhe dado a autoria do Torá. Essa autoria foi dada a Moisés. Ele foi considerado o grande libertador dos judeus. E assim considerado o mais importante líder desse povo. Nos dias do Cristo Nazareno, era comum as pessoas ainda lembrar de Moisés, citar Moisés. Muitos até veneravam Moisés, pelo grande líder que Moisés foi para o povo judeu. É venerado no cristianismo como o homem mais manso da terra. Nos dias de Paulo em Corinto, aconteciam também que muitos ali, eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas.
eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Capítulo 1, versículo 12 da Epístola de Paulo aos Coríntios. Foi Paulo crucificado a vosso favor, dizia Paulo para eles. O Pedro crucificado a vosso favor. Foste batizado em nome de Paulo, foste batizado em nome de Pedro. E como vocês brigam, como vocês afirmam, como vocês discutem entre vocês, uns dizendo eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem Pedro como guardião da chave dos céus. Pedro é considerado o Papa da Igreja Católica, o primeiro Papa. Diz ainda eles que Pedro foi a pedra fundamental da Igreja Católica Apostólica Romana. E eles os têm como cabeça da igreja. Muitos veneram Pedro, os têm como um santo, realizam procissões com a imagem de Pedro o apóstolo. O foco também de muitos nas igrejas chamadas evangélicas são os seus líderes religiosos. Eles estão voltados para esses homens, como se esses homens fossem a figura central do cristianismo, a figura central da instituição evangélica. Eles paparicam, eles dão primazia, eles honram esses homens. E é uma disputa nesses lugares de títulos, as pessoas querendo se promoverem para alcançar a maior posição, para estarem sempre em destaque, em evidência e serem honrados e reconhecidos pelos seus liderados. E interessante é que, ao contrário disso, os seus pastores os têm como ovelha ou como servo. Os chama de servo ou os chamam de ovelhas. Como se essas pessoas que frequentam esses lugares fossem servos, fossem ovelhas desse, aspas, rebanho que eles afirmam e dizem que foi Deus que os deu em suas mãos. Nos dias do Nazareno, o Cristo Nazareno se dirigia aos judeus como ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 6, ele disse: eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Jeremias capítulo 50, versículos 6 e 17, o profeta disse assim: ora, meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Não que eles fossem ovelhas, mas como ovelhas perdidas. Era uma figura de linguagem para que eles pudessem entender. Era comum naqueles dias eles usarem figuras de linguagem para que as pessoas pudessem entender de uma forma mais clara e objetiva. Como eu sou a porta, uma figura de linguagem. Eu sou o caminho, uma figura de linguagem. E outras figuras mais usadas para que a mente das pessoas pudessem serem alcançadas. Então o profeta diz: tem sido como ovelhas perdidas, seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelas colinas. Elas vaguearam por montes e montanhas e se esqueceram do seu próprio lugar de repouso. Porque naqueles dias existiam os pastores de ovelhas. E o povo judeu, dentro da sua cultura, isso lhe era bastante comum. E então Deus usava, Jesus usava
muitas das vezes de figura de linguagem, para que ele pudesse ser entendido, para que ele pudesse ser compreendido. Queridos, mas agora não, depois da cruz. Depois da cruz, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, eles são chamados filhos de Deus. O Espírito Santo, ele habita no nosso espírito, e no nosso espírito ele testifica que nós somos filhos de Deus. Assim sendo, nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos guiados, nós não somos dirigidos por homens, quem quer que seja, por homens algum. Nós somos dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. É ele quem habita no nosso espírito. Assim sendo, nós temos a mente de Cristo. E Cristo é o cabeça, é o Senhor, ele é o pastor, ele é o guia, ele é o que nos conduz. O seu próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E eles, nesses lugares, te chamam de servos, te chamam de ovelhas, e vocês aceitam isso pacificamente, e até se sentem orgulhosos, honrados de serem chamados servos, de serem chamados ovelhas do rebanho, aspas, desses que se intitulam pastores. Você é filho de Deus. Os servos não têm direito que os filhos têm. Os direitos são dos filhos e não dos servos. Se somos filhos, somos também herdeiros, porque servos não herdam. Somos co-herdeiros de Cristo, como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 9 e 17. Olha o que diz. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No 17 disse, nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Filhos, não servos, filhos, não ovelhas. E os filhos estão focados no Cristo que é Espírito, no Cristo ressurreto, no Cristo que é cabeça. Os servos, as ovelhas, estão focadas nos homens, nos líderes humanos, nos líderes religiosos. Assim como nos dias de Cristo Nazareno, uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, se referindo ao Cristo Nazareno que veio para cumprir toda a lei. Então eles discutiam entre eles, cada um dizendo ser ou pertencer a uma dessas lideranças. E nos dias de hoje, uma vez que o evangelho pregado nesses lugares é o evangelho da circuncisão, o evangelho do Cristo Nazareno, então há também nesses lugares essa disputa, uns dizendo eu sou de A, eu sou de B, eu sou de D, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou da instituição tal, eu sou do líder tal. É isto que tem acontecido no nosso dia. O foco está nos líderes religiosos, o foco está nos líderes humanos, quando o nosso foco deve estar centrado no Cristo Espírito, no Cristo que é o cabeça, que é o Senhor, que é o nosso pastor. Assim sendo também, nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O corpo é formado pelos membros
E estamos ligados à cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. É difícil de entender isso. Você quer continuar no Evangelho do Cristo Nazareno? Você quer continuar na circuncisão? Você quer continuar nos preceitos dos homens, nos rudimentos da lei? Você quer continuar nas práticas de liturgias, de rituais? Você vai continuar sendo dogmatizado por esses líderes religiosos? Viva o Cristo crucificado, viva o Cristo ressurreto. Ele é Espírito, Ele habita em ti. Você tem a mente de Cristo, você não é mais carnal, você é espiritual. Você já está sentado com Ele nas regiões celestiais. Saiba você que o corpo de Cristo não é formado pela soma de igrejas, e sim é formado pelos seus membros, que é uma unidade no corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. E então, nós nesse corpo espiritual, porque a sua igreja não é física, ela é espiritual, e uma vez nesse corpo, estamos unidos, ligados uns aos outros, sendo guiado e dirigido pelo cabeça que é Cristo. Fica aí essa palavra para a sua reflexão. Deixa Cristo dirigir sem reserva a sua vida. Deixa Cristo guiar os seus passos. Deixa Cristo conduzir a sua vida. Ele é o Senhor, Ele é o pastor da sua vida. Esta palavra, ela é de muita valia, ela é de grande importância. O nosso foco é nele. A primazia é dele, a honra é dele, o poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Vivemos aqui como espiritual que somos para o louvor da sua glória. E assim nós vamos entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Num culto racional, adorando o Pai em espírito e em verdade. Vivendo aqui neste mundo como espiritual, não mais como carnal, ligado às obras, ligado à carne, vivendo na prática de todas essas coisas. Nós não somos mais carnais, somos espirituais, e os espirituais, eles entendem as coisas do Espírito, ele discerne as coisas do Espírito. Ele discerne tudo espiritualmente, mas os carnais não conseguem discernir o que é do Espírito. Venha para o Evangelho da graça de Deus. Se liberte desses fardos, desse jugo, se liberte desses líderes religiosos e tenha como seu único cabeça, tenha como seu único Senhor a pessoa bendita do nosso Cristo ressuscitado, que está vivo e vivo para todo sempre. Um beijo no seu coração, um forte abraço, e eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.